Olá, boa noite, tudo bem? Eh, Boa tarde, não sei em qual momento a gente vai estar assistindo esse vídeo, essa leve apresentação. Me chamo Kaique Crigoleto Santiago. Atualmente estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistema e hoje eu venho apenas eh, apresentar alguns slides que eu fiz para o meu projeto de extensão na faculdade Uniswan. Eh, Vamos lá, não quero muitas delongas, espero que todo mundo goste. Tá bom? Então vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, a IA, assim como todo mundo conhece, e automação e análise de risco e suporte à decisão. Hoje a IA ela é utilizada em diversas situações para automoção, para analisar um risco. Muitas empresas grandes estão usando a IA para não decretar falência de vez, para ver se tem alguma saída em questões financeiras, em questões de metodologia, em questões de agilidade, praticidade. Então a IA hoje no mercado ela é um enigma, ela pode ser feita tanto para o bem, mas também para o mal. E muitas pessoas acham que a IA hoje em dia vai ser muito utilizada, de certa forma vai ser muito utilizada, e muitos também têm uma visão da IA que com a IA no mercado muitas pessoas vão ficar sem emprego. Então vou mostrar o lado bom e o lado ruim da automoção e análise de risco e suporte à decisão de IA pela IA, tá? É uma introdução leve, vamos lá. A inteligência artificial, a IA, na automoção e na análise de riscos e suporte à decisão, iremos explorar conceitos fundamentais da inteligência artificial e suas aplicações na automação de tarefas, análise de risco e suporte à decisão. A IA está cada vez mais presente em diversos setores, transformando o modo como trabalhamos e tomamos decisões. Tá? Aí, como eu falei bem na entrada, o objetivo da aula hoje é compreender o que é inteligência artificial, tá? Que é a inteligência artificial é uma área que se dedica ao desenvolvimento de sistemas capazes de simular a inteligência humana, oferecendo uma compreensão abrangente de suas aplicações. Entender como ela automatiza tarefas. A automação de tarefas por IA envolve a utilização de algoritmos e aprendizado de máquinas para realizar atividades respectivas, aumentando a eficiência e reduzindo o erro humano. Então, aqui só dando uma ênfase, a IA não é 100% absoluta. Ela erra, ela comete erros. Então, de certa forma, ela é para ser utilizada como base, não como criação final, tá? Ver como ajuda na análise de risco. A IA hoje é utilizada muito em análise de riscos também, como eu disse no começo, em empresas e até em pequenos negócios. A análise de risco com a IA permite a identificação de padrões e a antecipação de problemas, favorecendo a tomada de decisão mais informadas e seguras em diversos setores. Entendeu? Então ela pega uma análise geral do assunto ou do problema que você está tendo, ela analisa de uma certa forma, ela te dá aberturas e te dá espaços para você debater, para você ver qual é a melhor opção, qual é a sua melhor saída. Se não tiver saída, ela vai te informar. Mas novamente, dando ênfase que a IA não é 100%, a IA só é utilizada para auxílio, para facilitar e para ser uma forma mais prática das suas funções. Explorar o suporte e tomada de decisão. O suporte à tomada de decisão por meio da IA, transformando dados brutos em informações estratégicas, proporcionando isso, que ajudam setores a realizar escolhas mais certas da sua decisão. Entendeu? Então, de certa forma, ela vai ter uma precisão melhor e ela vai ajudar na sua decisão no geral. O que é inteligência artificial? Simulação da inteligência artificial humana. A inteligência artificial, assim como chamam IA,
é uma área da ciência da computação dedicada ao desenvolvimento de sistemas e programas que imitam a capacidade de raciocínio e aprendizagem do ser humano. Esses sistemas são projetados para realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de padrões e resolução de problemas. Algoritmos e inteligentes. Desculpa, recapitulando, algoritmos inteligentes. A IA utiliza algoritmos complexos que possibilitam a análise e a interpretação de dados. Esses algoritmos são fundamentais para o aprendizado de máquina e para o desenvolvimento de soluções que podem evoluir com o tempo, melhorando a sua precisão e eficácia. Então, a tendência é que ao longo dos anos e ao longo das décadas, séculos, a IA seja cada vez mais forte no mercado, cada vez mais forte na nosso mundo no geral, tá? Dando uma precisão melhor e uma eficácia melhor, assim como no texto. Exemplos práticos de IA. Sistema de IA, como assistentes virtuais, Siri, Alexa, Google Assistente, são exemplos práticos de como a tecnologia pode facilitar a vida cotidiana. Esses assistentes utilizam processamento de linguagem natural para interagir com os usuários e executar algumas variedades de tarefas, de responder perguntas e até controlar dispositivos inteligentes. Então, hoje, como todo mundo, acho, não vou falar todo mundo porque é globalizar a situação, mas 90% da população usa ou já usou a Siri, Alexa, Google, outra IA, ChatGPT, para facilitar um cotidiano, seja pegar uma receita de bolo, seja perguntar a previsão do tempo, seja perguntar previsão do jogo, seja perguntar assuntos aleatórios, seja até conversar, como tem muita IA hoje em dia. Tá? Então acho que as IA vieram para com um certo benefício para o ser humano. Componentes da IA. Machine é um subconjunto de IA que permite que o sistema aprenda e se aprimore automaticamente a partir da experiência, ou seja, eles utilizam dados para desenvolver padrões, tomar decisões sem a necessidade de serem programados especificamente para cada tarefa. Aqui a gente pode perceber que, de uma certa forma, cada IA tem sua especialidade, assim como o ser humano, tá? Elas não são, não vou falar que elas não são boas em todas as áreas, mas cada IA tem uma respectiva função. Deep é uma técnica avançada para machine, que utiliza redes neurais artificiais compostas por múltiplas camadas. Essas redes são capazes de aprender representações complexas de dados, com a imagem e sons, permitindo avanços em áreas como reconhecimento de voz e visão computacional. Tá? Isso aqui a gente vê muito também até na Siri, é, engenharia, entendeu? Hum, Processamento de linguagem natural, PLN. Processamento de linguagem natural permite que os computadores compreendam, interpretem e respondam à linguagem humana de maneira significativa. Essa área da IA é fundamental para a interação entre humano e máquinas, sendo utilizada em assistentes virtuais e chatbots. Visão computacional. A visão computacional é uma área da IA que capacita máquinas a interpretar e compreender o mundo visual. Utiliza algoritmos para processar e analisar imagens e vídeos, possibilitando aplicações como reconhecimento facial, inspeção de qualidade em indústrias, até Waze, essas coisas, caminho, o melhor caminho, a IA também pode te ajudar hoje em dia. A IA na automação de tarefas e vantagens com- da computação, da automoção, capitulando. Eficiência nas operações diárias, integrações de sistemas inteligentes, melhoria contínua do feedback, acessibilidade e escalabilidade, aumento de
aumento da competitividade empresarial também, ela é muito eficaz. IA na análise de riscos. Identificação de padrão. A inteligência artificial é capaz de analisar grandes quantidades de dados em tempo real, identificando padrões que podem passar despercebidos por analistas humanos. Essas capacidades de processamento podem prever comportamento ou eventos futuros, permitindo uma resposta proativa em diversas áreas. Então você, com a IA, como eu te disse, ela de certa forma, ela está aqui para te ajudar e te auxiliar em diversas situações para ser mais eficaz e mais seguro. Nesse caso, ela possibilita que você tome uma atitude antecipada só por padrões numéricos. Então, eu acho que ela auxilia muito na visão geral de tudo. Avaliação de grandes volumes de dados. A IA permite que as empresas avaliem grandes volumes de dados, proporcionando uma visão abrangente dos riscos. Isso é especialmente importante em setores como finanças, onde a análise precisa pode significar a diferença entre o lucro e prejuízo. Aí, um certo exemplo da IA na visão em outro departamento que não seja TI, de certa forma, como ela auxilia no cotidiano de outras divisões, nesse caso, finanças. Geração de alertas preventivos. Com a geração de alertas preventivos, a IA permite que empresas respondam rapidamente a potências crises antes que se tornem problemas significativos. Isso é crucial para a manutenção da segurança e a prevenção de perdas financeiras. Esses alertas preventivos não é só usado em situações de finanças, em empresas que envolvam o financeiro, ela também é usada em diversos outros setores, até no setor da saúde, tá? Eh, Vamos dar um exemplo aqui. O smartwatch hoje, em alguns deles, lógico que é um pouco mais sofisticado e um pouco mais robusto, de certa forma, apresentam um certo dispositivo, uma certa IA embutida neles que, ao identificar qualquer acidente, ele já liga automaticamente para 190 ou para corpo de bombeiro, para polícia. Ele liga para todo mundo e liga até para um certo número que você deixe cadastrado no dispositivo. Então aí mais um exemplo de como é que o avanço da IA hoje em dia passa despercebido em diversas situações que são importantes. Vantagens na análise de riscos: redução de riscos financeiros, aprimoramento da tomada de decisões, identificação de fraudes rapidamente, planejamento de contingência eficaz. Aí são algumas vantagens. A IA no suporte à decisão. Transformação de dados em insights. A inteligência artificial converte dados brutos em valiosos que podem guiar decisões empresariais, otimizando processos e resultados. Então, ela te dá um certo feedback, uma visão geral, que você pode otimizar em processos e resultados, entendeu? No final de tudo. Previsões e recomendações baseadas em dados. Com a inteligência artificial, as empresas podem prever tendências de mercado, melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional com base em dados concretos. Então, quem nunca usou o Google aí perguntou qual é o assunto mais falado do Google. Muitas IA utilizam isso e muitas empresas também já utilizam isso para vender produtos, para auxiliar em produtos para melhorar seu sistema. Então, é como se fosse um feedback mesmo de uma pessoa dando aquela sua opinião. Então, a IA é absurda nesse nível também. Aplicações práticas da IA em diversas áreas. Em áreas como marketing, a IA ajuda a personalizar campanhas, enquanto na logística otimiza rotas e estoques, resultando em decisões mais rápidas e assertivas. A gente pode ver isso na maioria da situação de marketing, maioria das lojas grandes, Casas Bahia,
que você dá aquela pesquisada básica no produto, daqui a pouco tu tá em outro site, outro departamento, aparece aquela fotinha do anúncio lá, ó, do produto que você pesquisou. Aí a gente fica pensando, ué, mas como é que a IA sabe? Como é que vê isso? Isso é tudo algoritmo, tá? Então eles, de certa forma, eles conseguem rastrear tudo que você vê e fazer esse marketing aí eficaz, que aí você vê o preço, ah, o preço tá mais baixo aqui, aí tu clica no site e já compra. Em questões de logística, é fundamental a IA, porque ela consegue te dar mais certeza daquilo. Então, ela te dá o resultado concreto ou 90% de assertividade, que tem tanto daquele produto, as rotas para uma eficácia melhor, uma que melhora a experiência do cliente, ética e responsabilidade. Privacidade de dados pessoais. A proteção da privacidade é essencial na área da IA, pois algoritmos podem coletar e analisar grandes quantidades de dados pessoais sem consentimento adequado. É fundamental estabelecer diretrizes claras para o uso ético das informações e garantir que os dados sejam tratados de forma segura. Então, a gente sabe que hoje em dia tem muitas fraudes, então a IA tem que ser bem utilizada, assim dizer. Ela tem que ser bem criteriosa nesse nível, pois assim como tem muita gente que usa para melhorar o seu desempenho, auxiliar em atividades domésticas, cuidar do bem-estar, também tem muitas pessoas que usam essas informações, esse número em massa de dados para fazer alguns crimes. Então, de certa forma, a gente tem que ter uma privacidade melhor. Então, isso tem que ser uma pauta muito específica no debate. Desemprego tecnológico. Então, vamos lá. Eu falei um pouco no começo sobre como as pessoas hoje em dia podem ver esse assunto como um tabu. De certa forma, vai ter algumas profissões que irão, vamos assim dizer, ser extintas ou entrar em extinção, ir acabando. E mas outras irão surgir. Então, a automoção traz benefícios, mas também levando preocupações sobre desemprego. Muitas funções tradicionais estão sendo substituídas por máquinas, exigindo que os trabalhadores adquiram novas habilidades para reinventar no mercado do trabalho. Então, aquilo, da mesma forma que ela acaba com diversos empregos, ela abre outras possibilidades. A gente entende que o novo, muitas das vezes, a gente se assusta com o novo e acha que é algo ruim, mas ela pode melhorar aquela dor de coluna que aquele funcionário antigo tem, ela pode auxiliar que você ganhe um pouco melhor uma determinada área. Então ela pode sim ela tem seus malefícios, mas ela também tem seus benefícios nas questões do desemprego, tá? Então acho que é uma pauta também muito ser pensada e ser analisada com cuidado, porque felizmente a IA é o futuro, tá bom? Falta de transparência dos algoritmos. A falta de transparência nos algoritmos de IA pode gerar desconfiança. É crucial que os usuários compreendam como as decisões são tomadas e quais dados são utilizados, assim como assegurar que as aplicações de IA sejam justas e imparciais. Então tem que ser muito transparente nesse quesito, em questões de números. Então, qualquer errinho, novamente, a IA ela não é 100% assertiva. Ela tem uma certa porcentagem de erro. Então, quanto melhor você perguntar, mais específico você for, mais transparente você for com ela e com a pergunta que você quer que ela te responda, melhor será a sua resposta e mais certa do resultado desejado. E agora chegou no final do slide. Eu espero que seja tenha sido rápido, seja breve naquilo. Espero algumas formas eu meio que tentei explicar e tentei mostrar no cotidiano meu mesmo para ter bem transparente.
que a IA hoje é importantíssima, é crucial, a gente não analisa, mas a IA está em míseros detalhes, assim, quando você pega naquele telefone, você bota só o rosto, ele desbloqueia. Quando você cria, muitas pessoas relacionadas à minha área, cria aquele site, você bota uma funçãozinha lá da IA para ela responder, bota aquele chat para facilitar o trabalho. Muitas operadoras grandes, Claro, Vivo, também já utilizam IA como chat de resposta, não só ela, mas outras também. Tem empresas pequenas também. Então a IA hoje está no mercado para trazer uma eficiência melhor, trazer uma segurança para os empresários, até para os funcionários, porque a IA hoje em dia ela pode auxiliar muito numa função básica e também muito numa função complexa e te ajudar a achar e chegar no mesmo resultado e no melhor resultado possível. Então, a IA ela deve ser bem utilizada, da maneira correta ela vai te ajudar sim. É uma inovação absurda que a gente tem de uns anos para cá que cada vez mais está crescendo. Então, espero todo mundo tenha entendido que a IA tá aí para ajudar. Ela tem sim seus malefícios, mas no geral eu acho que ela bem utilizada, de certa forma, vai ser crucial na vida de qualquer um. Espero que todo mundo não fique dependente dela, que aí tem algumas certas complicações ainda, mas que ela tá no mercado para ser usada. E deixando bem claro que esses slides foram feitos pela Prezi, que é uma IA, me auxiliou na criação desses slides. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite, bom dia ou boa tarde. Beijão, tchau, tchau. Espero que esteja tudo claro com vocês. Qualquer dúvida, tamo junto.